foco, né? Galera, foco, né, professor? Eu tô focado. Pra tudo nessa vida. Olha, meus queridos, a aula é 14.1. Preste atenção nessa aula, que é muito importante para sua vida. Professor, você tá chateado? Manda aqui no inbox, que eu te conto por que a gente tá assim. Vamos pra aula, aumenta a tela aí, meu diretor. Ô, galera, a gente está na aula 14 da unidade 1, tá bom? Olha só, nós vamos falar hoje sobre isso aqui, ó, mutação. Ai, meu Deus! A gente já, é porque tem muito assunto, vamos pra aula que tem muito assunto. O professor falou assim, pra desmistificar esse negócio de mutação, só coisa ruim. Não, isso. Tem que lembrar que tem coisa boa também, que se não fosse mutação, aí também, coitado de nós, tá bom? Sim, a gente vai fazer uma breve introdução, as características dos processos mutacionais e os tipos de mutações. Vamos embora. Então, olha lá. As mutações podem ser a níveis cromossômicos e podem ser a níveis também dos genes, né? Genômicos. Genômicos, isso. Então, essas cromossômicas, elas podem provocar alterações na estrutura dos cromossomos, podendo ocasionar essas perdas nos genes, ou ter uma leitura duplicada, ou acontecer algum erro de leitura, ou de um ou mais genes. E aí pode ter o processo de deleção, duplicação, translocação e inversão que a gente vai ver. Fala, prof. Então vamos lá, pessoal. Professor, oi. Mutação genômica. Genômica é quando some um cromossomo do genoma. Nós temos 46, fica 45, mutação genômica. Agora, se tiver uma adição, são 46, agora vai ficar 47, é genômica. Gênica é dentro do gene. E dentro do gene tem vários tipos. Deleção, substituição, adição, inversão e só. Vamos embora. Essa aqui é um tipo de mutação cromossômica que a gente chama de estrutural. Lembra que eu falei lá na aula, que nós estávamos falando, nós temos o metacêntrico, o submetacêntrico, o concêntrico. Tem a ver com a posição do... Opa. Ela é estrutural. E nessa estrutural, nós podemos aí ter um tamanho maior, um tamanho menor, porque pode sair um pedaço do cromossomo. E que, professor, nesse cromossomo 1 aí, ó, vamos lá, nós temos os genes. Gene A, B, C numa cromátide, D, E, F, G na outra cromátide. Aí, essa flechinha tá falando o quê, professor? Que aconteceu uma divisão. Ou ela aconteceu uma divisão mitótica, ou ela aconteceu uma divisão meiótica. Tudo bem? Entende, professor? E aí, o que aconteceu? Sumiu o quê? Um gene. Professor, meiótica, mitótica eu entendi. Meiótica, professor? Como é que isso aconteceu, meiótica? É porque você já tinha uma predisposição genética. Não é para você acontecer isso com você. Não é para acontecer. Mas você foi um menino muito malvado e desobediente. Você utilizou alguma coisa que não era para ter utilizado. Ah, você vai falar de hormônio de novo? Não. Você podia estar fumando. Não é para você fumar, criatura de Deus. Aí você fumou, você tem que lembrar que os seus alvéolos pulmonares estão renovando. E aí, na hora que fez uma divisão mitótica, não era para você desenvolver. Mas como é que desenvolveu? Você entrou em contato com alguma molécula exógena que contribuiu. Isso. Aí eu não estou falando que pode ser câncer. Um efizema, pode ser câncer, pode ser algo que prejudique o seu desenvolvimento respiratório. É. Ok. Tá dizendo, né? Eu gosto quando eu falo assim, você foi uma menina muito má. Não é? Mas Deus, ele é pai, não é padrasto. Ele fala assim, meu filho, você fez, agora você cultivou, agora você precisa. Agora você colhe. Tem que colher. E meu filho, tem que colher agradecendo. Quem pega? Não é? Tem que colher agradecendo, porque se você colher e não agradecer, você vai colher novamente, porque até aprender. Quem mandou ser desobediente? Agora a gente tá... Só os fortes entenderão. Os professores presenciais com certeza estão entendendo. Bora.
Duplicação, professor! Também, aí ó, Dábita, nós vimos uma deleção. Duplicação tem o cromossomo aí com os seus genes. O gene A, B, C numa cromática, D, E, F, G na outra. Só que aí fez uma divisão. A flechinha verde está falando uma divisão. Ei, professor, mas o senhor não vai ler a definição? Não, graças a Deus. Deus abençoou vocês. Deram professores maravilhosos de alfabetização que alfabetizaram vocês. Vocês sabem ler. Glória aos professores que alfabetizaram vocês lá na primeiro amor. Que é lá na infância, né? Ah, professor, mas não preste atenção, então vai pagar agora. Ele tá hoje, ele tá. Agora, eu não sei o que é um verbo transitivo direto e indireto. Vai pagar agora. Me pague glorificando. Tô brincando, pessoal. Aí a flechinha aí, Tatá, é uma divisão. O que a gente viu? Durante a divisão, Tatá, ocorreu a duplicação de 2 genes. Prof. Repetiu, né? Repetiu. Duplicação. Prof. Oi. Dá um exemplo pra gente de uma doença que pode ser advinda de uma duplicação. Ah, Tatá. E percebe-se. Aumenta o tamanho do cromossomo. Ah, professor, duplicou porque o teu cromossomo que tu recebe do teu pai e o da tua mãe, a gente faz um cariótipo. Sim. Se a gente vê que um cromossomo tá maior que o outro, a gente sabe de onde veio e sabe, ó, porque um a gente sabe que é do pai e outro da mãe. Sim. Para eu saber qual dos dois, eu tenho que fazer o do pai e o da mãe. Sim. Aí a mãe apareceu maior, foi ela que mandou. O pai apareceu maior, foi ela que mandou. Agora vem comigo, Tatá. Isso. Ai, Tatá. Ei, Tatá, mas como é que a gente faz isso? Se você faz das suas células autossômicas, e eu falo, não, mas a mãe não tem nenhum maior, o pai não tem nenhum maior. Tem que pegar o óvulo da mãe e pegar o óvulo do pai. O óvulo da mãe, o óvulo do pai, o óvulo do pai. Por quê? Por que é importante isso para pesquisa? Para saber, para poder dar uma interferência medicamentosa? Porque se não foi do autossômico, foi do sexual, é um determinismo. Se não foi do sexual, é do autossômico, também não. Então, a mutação aconteceu naquela criança. Não foi você, não foi... Pode acontecer as mutações espontâneas. Ah, é bom ter lembrado isso. Agora, professor, oi, dá um exemplo de uma doença. Huntington. Ah, tem 5 famílias aqui em Rondônia. Huntington. Huntington é uma doença, é uma doença classificada como, não é síndrome, é uma síndrome. É uma deficiência. Não é síndrome. Então, assim, Tábita, olha o síndrome, a Huntington. Huntington, a pessoa acaba na cama. A diferença é que ela tem noção de tudo. Noção de tudo que está acontecendo com ela. Primeiro, olha, não absorve. Primeiro, sintomas. Tremor no dedo esquerdo. Treme, depois passa. Treme, depois passa. Depois, pálpebra superior direita. Fica tremendo. Meu Deus. Eu tô falando que... Acontece. Eu vou sair daqui toda deficiente. Aí o que acontece? Quando a gente começa a ocorrer a desmielinizar... Tem uma idade para isso começar? Calma, gente, calma. Depende do tamanho da repetição. Porque aqui, o exemplo daqui, quanto mais... quanto mais maior... quanto maior... Ai, que biólogo é desbocado. Não, eu não. Eu sou. Mas tá. O reconhecer e o vigiar, o reconhecer é o primeiro passo. Eu tô vigiando. E o vigiar, não, eu tenho que me vigiar, é o segundo. Se eu quero vigiar sem reconhecer, porque tu tem que altar, reconhecer os pecados. Se você não reconhecer, ele não joga no fundo do abismo. É verdade. Não aprende. Ah, meu amigo. É verdade. Eu tô na fase do reconhecimento. Eu reconheço, Senhor. Mas eu que vou melhorar? Não. Ô, meu filho, tu tá reconhecendo, não se preocupa não, que eu te sustento pela mão pra tu não cair. Porque tu é um marido, não te acha não, que se tu achar, Deus derrubar de novo. Deixa eu precisar. Bora. Quanto maior isso aqui, mais severo e mais a probabilidade de mais cedo se expressar. Aí a pessoa, o que acontece com a pessoa? A pessoa quer... como é que fala quando desenha, escreve legalzinho? Quando tu escreve legal. Coordenação motora, quer dizer. Você tem uma coordenação. Por exemplo, faz isso aqui, Tábita. Eu mandei uma mensagem pro meu cérebro. Quem tem Huntington, manda a mensagem, pega. Ele faz assim, ó. Ele vai para esse lado. É outro sinal. Quando tu fala assim, eu vou pegar isso aqui. Aí tu joga para cá.
Tu mandou pra lá e joga pra cá. Aí o que acontece? Tu quer andar. Eu ando assim, Tabita. Só que aí, quem tem hunt, tu começa a andar assim, ó. Eu quero ir pra frente, a perna vai pra lá, aí tu começa a andar assim, ó. E a pessoa para na cama, entubada, porque não consegue mais engolir saliva, não consegue comer, com fralda, porque mija sozinho, Tudo sozinho. E ela tem consciência. Só que ela tem consciência. É diferente do Parkinson, diferente do Alzheimer, que vira uma criança e não tem noção. Huntington, ele não perde a consciência. Nossa. É um tipo de mutação. Tem 5 famílias aqui. E o que interessa ter 5 famílias? Cuidado com quem você vai namorar. Você pega, não pega, mas você pode receber o seu filho. E a dor de uma mãe, de um filho, que ela levou 9 meses e apresentar essa doença sem um auxílio? Cuidado onde você está botando seu... E as obras, cuidado, pergunte. Porque aí, pô, é um custo uma criança. A criança nasce com Huntington. Perfeita já é, né? Perfeita que eu digo assim, sem nenhuma assim. É difícil. Vamos lá. Ok, então a gente viu primeiro a deleção, agora a gente viu a duplicação. Você daqui com medo, né? Não, ai, meu Deus do céu. Eu vou sair tudo assim, ó. Eu vou já fazer o eu vou tomar. Bora, galera. Não tem conta em banco não, tá? Esse pessoal. Não pode. Translocação. Translocação. Ou também chamada de translocação robertsoniana. Por quê? Vamos entender isso aqui direito. Olha só. A, B, C numa cromátide. D, E, F, G na outra. Aí, esse é do papai. Papai. Esse é da mamãe. Mamãe. Tem o L, o M, o N numa cromátide. Então, ó. Tem o O, um outro gene. O P, o Q e o R. O que aconteceu? Uma translocação robertsoniana, onde o Q e o R, que estavam aqui, foram para onde? Para cá. Ó, trocou. E esse G para cá veio para cá. Não trocou com o pedacinho. Cortou pedacinho, né? Só trocaram. Aqui, ó, Tatá. É como se a gente tivesse feito assim, ó. Não precisa ser cromossomo homólogo. Pode ser um heterólogo. Cadê? Se o Silvio estivesse aqui, o Silvio é teu homólogo. Você tem que passar para tocar e fazer. Assinado. O gaiato do Gerson vem primeiro. Aí causa isso. Aí aqui, Tatá. Aí vamos supor, aqui dá uma proteína. Aqui dá uma proteína. Certo. Aqui dá outra proteína. Aqui vai dar uma confusão danada. Doideira. Translocou, vai ficar translocado. Já viu quando a gente fala nessa expressão? Seu translocado. Ei, sem saber. O que é um translocado? Pode ser esse tipo de... Porque tem outras translocações robertsonianas. Como é? Robertsoniana? Foi The Robertson. Sim. Translocação robertsoniana. Porque foi ele que é. Perfeito. Ok, gente. Que fase isso acontece, Tatá? Por isso que a gente vê aqui, que fase acontece? Lá. Na prófase da meiose 1. Na diacinese. Diacinese. Aí pode acontecer com o cromossomo homólogo, é leve. Tu e o Silvio, papá. Mas se o gaiato interceptar, que pode ser um outro, isso acontece. Deleção. Deleção, vai lá. Duplicação, translocação. E agora? Inversão. Tabita. Qual é essa da inversão? Tá vendo ali, ó? Essa aqui Ei, percebeu uma coisa? Volta. Desculpa. Essa daqui só em somático. Não, desculpa. Só em somático, não, quis dizer geminativo. Só em células sexuais. Só nos espermatozoides e nos ovócitos da mulher. Não acontece somático. Translocação. Não tem. Tudo bem até aí? Oi. O que foi? Não, esse homólogo pode ser acontecer no homólogo. Sim.
Tu e o Silvio pode acontecer isso. Somos homólogos. Aí Homólogo. você e eu... Mas o tá. pior que eu coloquei aqui, que é o que ocorre com maior frequência, é o teu homólogo tá vindo para parear para fazer, eu entro primeiro que ele. É o mais frequente. Tá bom, perfeito. Agora, essa inversão é como se fosse uma translocação, mas é no autossômico. Ela inverte. E isso acontece na mitose. Isso acontece quando eu estou maniando. Isso não passa para filho. A, B, C, D, E, F, G. O que aconteceu? O C veio para cá, o D veio para cá. Mas aí vai ter, dependendo da quantidade e da importância que aquela informação tem no gene. Tá bom? Isso quer dizer que, se acontecer essa inversão, pode ser perceptível ou não. Perfeito. Perfeito. Então, Gente, para cada mutação, tem uma intervenção medicamentosa diferente. Por isso que é muito importante, quando a gente está falando disso, os nossos estudantes hoje moram em uma área privilegiada, a área da Amazônia Ocidental. Exemplo, hoje paga-se estudantes, pagam-se ribeirinhos, pagam-se as pessoas para catalogar os vegetais. Porque não é que não tem na farmácia específico, mas a catalogar os vegetais que têm uma atividade biológica, que são considerados ervas medicinais, e saber assim, professor, eu vi que tem uma planta, tem uma planta que ela tem uma atividade biológica, só que ninguém consegue identificar. Tá lá a planta, tá lá o vegetal, a gente já sabe que é na raiz, ou então a gente sabe que é na folha. Aí tem uma coisa, se a folha tem uma atividade biológica, a folha seca, ou a folha verde, ou a folha em uma determinada fase do desenvolvimento. Aparece a substância, é o momento que você tem que tirar. Até isso, porque as pessoas assim, eu tenho aqui, eu tomo, me faz bem. O outro falou assim, eu tomei, não fez bem não deu nada. É porque tem que ver qual foi a época que ela tirou a folha, coletou a raiz e como ela fez. Perfeito. Tá? Tem toda uma técnica. E eu acho, sabe o que você me fez lembrar? Eu viajei agora. Fui lá no meio da floresta, né? Os animais, eles não têm médico, gente. Eles não têm. É porque eles instintivamente, eles procuram, eles têm esse... A gente chama de instinto, mas esse instinto vem do observar e do cheiro. É o aprendizado, eles precisam... Eles conseguem, pelo cheiro, identificar que naquele momento está... Então, a planta, por exemplo, professor, mas ele comeu aqui, mas não comeu daqui. É porque aquela planta é mais velha ou mais nova, é naquela fase. Ele não come uma planta, até isso na ecologia a gente vai ver, que quando o animal está comendo, por que ele está comendo de cima? Ele está comendo de baixo, porque em cima tem os brotos novos e a quantidade dessas substâncias dos brotos novos faz o efeito. E na outro galho não tem broto novo. Ele está comendo broto, ele está comendo folhas... Tem tudo isso. O comportamento animal é maravilhoso. Mas aí você pode falar isso é instinto, isso é o que ou foi seleção? Porque se você falar que é assim, os que tinham a percepção sobreviveram, os que não tinham morreram, Darwin. Não é isso? Então isso foi acaso. Ou é porque eles têm o olfato e conseguem captar odores moleculares que as plantas exalam odores. Sim. É assim que as abelhas sabem. Isso é uma boa pesquisa para os nossos estudantes. Eu vou fazer uma publicação, eu vou fazer um projeto, pegar câmeras de observação e tomar cuidado para verificar aonde ele está pegando. Câmeras traps. Perfeito, prof. É melhor do que ficar cortando frutinha, botando em cima da mesa. Isso aqui faz um projeto desse. Eu não aguento ver, eu não aguento.
Bom, Mutações. tem coisa mesmo para eles fazerem. Mutações gênicas. Ah, sim. É no gene. As alterações são nos genes e, consequentemente, nas proteínas. Por quê, professora? Por causa da... tradução! Que você Não. já sabe, Não. você já viu. É a tradução. São. A gente dança. Ei, Estão não. dançando, né? São. É a tradução. São. Dançar pra eles. Vamos dançar. Ei, ainda tem isso aqui, não. Presta atenção, pessoal. Nós temos um... Como é que chama isso? É uma dancinha? Não, um TikTok? Sei lá. Ó. Faz aqui no filme. Olha só, é a tradução. Não. Vou te perguntar. É a tradução. Tem diferença? Tem. Fala. Agora faz aqui. Faz aqui. Essa é a tradução Uhum. e tem a poli, que é ao mesmo tempo. Que eu esqueci de falar aquela hora, não é que eu esqueci, é que eu falo uma coisa, depois entra outra, que é... Ai, cadê? Eu falei. Dependendo do tamanho, por exemplo, voltei. Dependendo do tamanho desse negócio, se eu tenho a doença, ela é mais grave, por exemplo assim, por que aquela doença Huntington está mais grave do que aquela outra? Porque a poli... O que quer dizer, mais grave ou mais frequente? Mais grave. Certo. Tem pessoas que têm Alzheimer. Esse Alzheimer, Tabita, poxa, mas por que é tão grave nessa pessoa e nessa pessoa é porque ainda tem tempo? Essa foi de uma hora para outra. É que se a repetição for maior, produz mais proteína, tem quantidade de proteína mais severa. Agora a mutação foi menor, a quantidade de proteína é menor. Então a sintomatologia... Danosas, né? Ou seja, mutadas. Então a gente faz a dancinha da... Não, eu não quero mutação. Amei! O TikTok da mutação. Ei, isso aí foi uma mutação de troca de uma palavra da língua portuguesa. Foi só isso. Foi uma... Bora. Galera! Eles vão falar, hoje, ele dominou ela. Tá todos os dois dominando ele. Antes era ela dominando ele, cortava. Agora não, ela tá se deixando. Ai, vai, eu começo. Altera um ou mais bases do DNA. Afeta a leitura durante a replicação ou durante a transcrição. Pode ser transmitida ou hereditariamente. Essa transmissão pode ocorrer aonde, gente? Somente nas células germinativas. Por isso que a gente está falando para vocês. Quando ocorre em células somáticas, podem provocar a formação de tumores. Mas só que esses tumores ficam somente no pai e na mãe. Nas células germinativas, podem passar para os seus descendentes. E aí pode ocorrer esses tipos de intensificação na sintomatologia. Professor, esses tipos de mutações, eles podem ocorrer, essa severidade, com que gravidade? Então vamos aqui. Não é somente uma substituição de uma molécula. Nós temos a substituição de bases, de adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Mas tem que lembrar, existem as transversões, que são as mais frequentes, que é purina e pirimidina, pirimidina e purina. Essas podem provocar características semelhantes, mas com um grau de severidade diferente. Aqui nós temos as purinas, ou púricas, e pirimídicas, ou as pirimidinas, né? E como ocorre esse processo, professor? Substituição. Ocorre a troca de um ou mais bases. Como nós estamos vendo aqui, pessoal, essa troca de um ou mais bases vai fazer a sustentação do processo de interação. Aqui, ó, trinca. Nós temos essa trinca. No primeiro sequência, normal. E essa outra trinca. Na segunda trinca, ocorreu o que a gente chama de substituição. Uma adenina foi substituída por uma citosina. Ok? Aqui, ó. AUG.
Aí, AUG. GUG. GGG. Então, ocorreu uma substituição de uma uracila no RNA mensageiro por uma guanina na nucleotídeo do DNA. O que pode acontecer, professor? Produzir uma proteína alterada. E aí temos que tomar cuidado com uma coisa. O que foi, professor? A quantidade, o local, depende do gene que é afetado, a severidade. Se foi um gene correspondente a uma célula do sistema neurológico, do sistema nervoso, mas uma coisa é sistema nervoso, Jefferson, uma coisa é sistema neuronal. Como assim? Eu tenho os meus movimentos, porque nós movimentamos os braços porque nós mandamos, através do sistema nervoso, um comando. Mas quando uma coisa o que eu quero dizer? Uma coisa são doenças do sistema nervoso, outra é psíquica, que está lá nas reações de sinapses, que aí tem aquelas condições de doenças histeria. Professor, o que é uma histeria? Pessoas histéricas. É porque elas vivenciam uma situação que não é real. Elas acham que está acontecendo uma coisa e não é real isso. É um exemplo. Psicopatias, tem aqueles níveis de psicopatias comportamentais. Então pode ocorrer defeitos dentro da sinapse neuronal, não sinapse muscular. Isso é diferente. Tem também pontual, sim. As trocas pontuais de bases de adenina e guanina, citosina e timina. Estas trocas por repetição acontecem quando um ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou transcrição. Nessa, pessoal, é uma sequência que a gente fala assim, ó, aqui é a proteína, aqui é a proteína normal, aqui é a proteína normal. Aqui é a proteína normal. Aqui ocorreu, ó, uma mutação. Saiu guanina e entrou adenina. Tá errado! Só que a gente vê, ó, o tamanho que a sequência alterada ficou. E quando ocorre aqui, ó, o tamanho da sequência alterada. O que significa isso? Isso significa? Significa. Mas o quê? Quanto maior a alteração, mais a sintomatologia, a gravidade, a severidade daquela doença, ela se expressa. Quanto menor é a sintomatologia. E aí, professor? Isso interfere na forma de tratamento? Interfere na forma de tratamento. Interfere na intervenção medicamentosa? Interfere na medicação na interferência medicamentosa. Pessoas que o médico fala, você tem que tomar tantas miligramas a cada tantas horas. E a outra fala, a miligrama é menor e é maior o tempo, o espaço. Então, cada um tem que tomar o medicamento na miligrama correta e tem que tomar no espaço correto. E se fizer isso errado, professor? Pode ter ou sofrer quando você toma um remédio, tem os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais podem ser danosos, tá bom? Um desses efeitos colaterais, quando ocorre problema no sistema nervoso, professor, é a pessoa ficar dependente do remédio. Mas isso é outro assunto. Jefferson volta no ensino médio. Direção. Acontece quando um ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem, né? A ordem da transcrição. Aqui nessa imagem nós podemos observar que as sequências da síntese proteica podem também ser silenciosas. Professor, o que é uma mutação silenciosa? Vamos pegar esse slide aqui que fica melhor. Como assim, professor? Olha só, nós temos o DNA.
O RNA mensageiro e a proteína. Entendam, proteína aqui é a expressão de um fenótipo. E aí nós temos o que aqui, professor? DNA, RNA e a proteína. Só que aqui está normal. Aqui a sequência é normal. Tá? Metil, triptofano, leucina, prolina, asparagina, stop. Aqui tem, ó, metil, triptofano, leucina. Ai. E aí, ó, teve uma mutação. Prolina, bem aqui, ó, prolina e asparagina. Mutação. Professor, que foi? Eu me confundi. Aqui é normal e aqui é normal. Eu me confundi na explicação, tá? Mas não interferiu, não. A proteína é a mesma, mas o DNA, ó, é mutado. Como é que pode produzir as proteínas normais? Aqui, ó, no DNA eu tenho uma citosina. No RNA mensageiro eu tenho uma guanina, produziu a proteína normal. Eu tenho uma mutação, adenina, olha aí, ó, no mesmo jeito. Isso é uma mutação. Produziu no RNA mensageiro, ó, errado. Era para ser uma guanina, colocou uma uracila. Mesmo assim, produziu uma proteína normal. E o que isso significa? Mutação silenciosa. Por que isso pode acontecer? Porque o nosso material genético é degenerado. Professor, oi, o que é o material genético degenerado? Eu tenho só para fenil, serina, prolina, ó, leucina, é uma proteína. Eu tenho códigos diferentes. Então, códigos diferentes me dão uma mesma proteína. Isso é um processo que resguarda o ser humano. Você pode ter uma sequência de DNA de uma proteína do seu pai diferente da sequência de DNA de uma proteína da sua mãe. E mesmo assim você produzir a mesma proteína. E isso significa código genético degenerado, porque nós temos mais de um códon para uma proteína. Leucina tem 4 códons. Asparagina tem 2 códons. Alanina, pessoal, a alanina tem 1, 2, 3, 4 códons. A alanina, mesmo assim, tem uma frequência altíssima de fenilcetonúria, que é uma doença gravíssima, que nós vamos ver essa doença lá na frente. Consequentemente, a troca de nucleotídeo provoca uma alteração no aminoácido que sintetiza e é substituído por uma outra proteína. Isso auxilia, pessoal, tanto no processo de mutação nonsense, mutações missenses, nonsenses, que são classificadas como mutações silenciosas. Isso significa, então, que você recebeu, você transmite, mas ela está de acordo com a sequência de aminoácidos da nossa espécie. Isso, concluindo, professor, então a gente pode falar, podemos afirmar que era para dar tudo errado, né? Mas tem esses códons variáveis? Perfeito. Nós estamos vendo aqui, ó, uma mutação nonsense. Essas mutações nonsense auxiliam nesse processo silencioso. Para mim, galera. Viu só? Temos mutações que causam dor na gente e mutações que não causam. Vai lá para a tela, rapidinho. Não é isso, Tatá? Tem mutações que a gente chama... Pode voltar. Tem mutações que chamamos de silenciosas, mutações que chamamos de substituição. Então, professor, agora eu entendi. Por exemplo, eu posso ter uma mutação, eu não expressei, porque mesmo sendo mutado, o meu código genético produziu a enzima correta. Porque nós temos códons diferentes para um mesmo aminoácido. Perfeito. Tá. Terminamos a aula por aqui, mas fica aí. Daqui a pouco vem aquele bate-bola, jogo rápido e exercício. Legal. Perfeito. Tchau, gente. Beijo. Até daqui a pouco.